Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez no Espiritismo para Todos, para a gente poder estudar mais um pouquinho sobre a doutrina espírita, né, esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina traz para a gente. E hoje nós vamos falar sobre sorte das crianças na erraticidade, né, no mundo espiritual. O que acontece com o espírito de crianças que desencarnam? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu vou trazer um pouquinho sobre a ideia do espírito no mundo espiritual, né? Assim que ele desencarna, o que acontece com esse espírito? Como é que é esse momento que ele está vivendo ali no plano espiritual? A gente tem no Livro dos Espíritos, né, falando sobre os espíritos na erraticidade. E essa palavra é um pouco esquisita, né? Erraticidade. O que são esses espíritos errantes? Já adianto que não tem nada a ver com espíritos errados ou espíritos que erram. A palavra erraticidade, ela vem do francês errant, que Kardec designou como espíritos que vagueiam, espíritos que transitam, né? Ou seja, são espíritos que estão ali transitando. E a gente vai entender um pouquinho do que significa esses espíritos que estão vagando. Espíritos na erraticidade, né, ou espíritos errantes, que são esses espíritos que vagueiam, são os espíritos que estão desencarnados aguardando um novo momento para a sua reencarnação. Esse intervalo, gente, né, entre uma encarnação e outra, não tem um tempo determinado. Ele pode durar algumas horas, pode durar alguns anos, pode durar décadas, assim como milênios. Não é um tempo determinado. Esse tempo ele vai mesmo do desenvolvimento, da necessidade de cada espírito e também do livre-arbítrio, né? E por que o livre-arbítrio? Esse tempo ele também pode ser interferido, né? Ele pode ser determinado a pedido do espírito. E quando eu falo que ele pode ser um pedido do espírito, é justamente aquele espírito que entende que no plano espiritual ele vai precisar desses momentos para estudar, se aperfeiçoar, né? Assim como a gente tem André Luiz, que nas colônias de Nosso Lar estava fazendo um trabalho de estudo, né, grande e de observação e que viu ali a oportunidade de ajudar outras pessoas. A gente tem, por exemplo, o Dr. Bezerra, que pediu para que continuasse na esfera terrestre para auxílio de outros espíritos, né, embora já fosse um espírito mais evoluído. Então, esse tempo ele pode tanto ser um pedido do espírito, mas ele também pode ser uma imposição divina para que ele possa consertar alguns erros que ele tenha cometido, né, enquanto encarnado. Então, das duas maneiras, né, esse tempo que ele vai ficar na erraticidade, ele pode ser determinado dessa forma. A gente pode dizer que os errantes, né, esses espíritos que estão nesse intervalo de uma encarnação e outra, são os espíritos que precisam reencarnar para continuar a sua jornada evolutiva. Até porque os espíritos que já são evoluídos, que já atingiram um grau de evolução, né, a ponto de serem quase perfeitos, eles não têm mais a necessidade de reencarnar. Então eles não são considerados assim espíritos errantes, porque eles já têm consciência da sua evolução e eles então começam a atingir patamares em que eles vão auxiliar outros espíritos a evoluir, não tendo a necessidade de um invólucro carnal de novo, não precisando estar num planeta de provas e expiações. Eles vêm aqui justamente para missão, né? Assim como Jesus, ele é um espírito crístico, um espírito evoluído. Ele não tem necessidade de encarnar, não é um espírito errante. Ele é um espírito missionário, é um espírito perfeito em que ele veio para auxiliar a evolução da humanidade. Ele veio trazer palavras de amor para auxiliar a evolução do povo da Terra. Mas ele não tem necessidade de reencarnar, né, para poder continuar, até porque ele já atingiu o seu grau de evolução máxima, então ele não é considerado um espírito errante. Então é importante a gente entender essa diferença,
que os errantes, que nada tem a ver com o erro, são espíritos que precisam reencarnar. Na pergunta 199, Kardec indaga o seguinte: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem: a curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que animava o complemento da vida precedente, né? Como a gente falou anteriormente. E, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, olha só que coisa interessante. Muitas vezes, o desencarne da criança, ele pode não ser uma expiação para o espírito, mas sim para os pais que estão ali recebendo aquele espírito. Às vezes eles precisam passar por esse momento para que, por exemplo, possam se reconectar, eles possam superar a dor da perda, né? São muitas as formas de Deus, né, de nos ensinar e de fazer com que a gente cresça. Então, essa é mais uma das possibilidades que podem acontecer, né? E aí, o que acontece, então, com o espírito da criança uma vez que ele desencarna? E os espíritos são simples. Começa uma nova existência. Então, ela tem aí a oportunidade de partir para uma nova encarnação. E aí, Kardec tem uma nota, né, a respeito dessa pergunta, que é muito interessante a gente pensar, porque ele traz uma reflexão e ele mostra como a reencarnação é uma ferramenta divina, né? Imagina só, se pensássemos que a vida é uma só, que justiça de Deus, né? Que justiça é essa de Deus que daria a uma boa parte da humanidade a vivência de uma vida de felicidades e sofrimentos e outra parte em que na infância, né, teve ali o seu desencarne e não precisou passar por isso. O que seria então desses que morreram na infância, que não passaram pelos sofrimentos da vida nem os aprendizados, e porque os outros que cresceram, né, envelheceram, passaram por tantas coisas, aprenderam, né, tiveram essa oportunidade? Por que aqueles que faleceram enquanto criança não puderam então se desenvolver, aprender? E aí a gente entende a reencarnação enquanto essa ferramenta de evolução para todos, né? Porque uma vez que um espírito desencarna, né, quando criança, ele pode vir a ter uma nova oportunidade, numa outra reencarnação, de buscar essa evolução, né? Então, a reencarnação, ela vem aí como uma ferramenta de justiça divina. E Kardec ainda fala uma coisa muito interessante na nota dele, que é importante a gente olhar a infância, né? A gente associa muito a questão do espírito puro e inocente. Claro que é um espírito que, quando reencarna, ele é ignorante em relação à sua encarnação anterior, mas a gente tem que lembrar que ainda assim ele é um espírito que já viveu outras vidas e que carrega em si vários aprendizados, várias virtudes, né? Carrega em si marcas das suas encarnações passadas. E por que eu trago isso à tona? Porque Kardec coloca assim: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Olha que coisa interessante. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma inocência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, né, a perfídia, ou seja, mais inclinações, né? Até mesmo tendência ao roubo e o assassínio, não obstante os bons exemplos de todos ao lado se lhe dão, ou seja, a criança pode estar cercada de carinho, de uma família amorosa, de uma base bem estruturada, de uma estrutura familiar boa, mas ainda assim possuir tendências a mais inclinações. Isso acontece, a gente vê muitas vezes crianças com tendências a comportamentos agressivos, né? Até mesmo agindo de forma consciente para prejudicar outras pessoas. Isso a gente tem noticiado, né? A lei civil as absolve dos seus crimes porque obraram sem discernimento. De fato, né? Aqui na lei dos homens, elas ainda não possuem idade legal para responder pelos seus atos. Tem razão a lei, porque elas
agiram mais por instinto do que intencionalmente. Porém, de onde provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde é precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas, olha só que interessante, é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito da falta do progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então, olha que interessante essa perspectiva. A gente entender que o fato de ser criança não é sinônimo de pura inocência, né, e bondade, mas não, elas podem sim trazer de existências anteriores essas más inclinações que podem se manifestar nesse período da infância. Então, daí a gente entende a lei divina, por isso que a lei de Deus ela é única e para todos, porque essas consequências que o Espírito traz devido ao seu pouco progresso, ele vai ser cobrado pela justiça divina. E de que forma isso vai ser cobrado? Através de diversas encarnações, através de provas e expiações que esse espírito vai precisar passar, até o momento em que ele vai aprender e começar a se depurar e modificar as suas atitudes, modificar os seus conhecimentos, né? Absorvendo aí, aprendendo com o tempo, aprendendo com os seus erros, porque tudo isso a gente carrega, a gente leva para outras vidas, né? A gente aqui nessa pode não saber o que a gente fez na outra, mas se a gente começa a fazer uma análise nossa, a gente começa a perceber os nossos comportamentos, uma vez que a gente faz essa autocrítica, a gente já vai começando a entender qual o caminho que a gente está trilhando. E é muito importante que a gente fique atento ao nosso comportamento e ao comportamento daqueles que nos cercam, para que a gente possa aprender com os nossos erros e com os erros dos outros também. E um outro ponto interessante a respeito das crianças, né, o espírito que desencarnou enquanto criança na Terra, na erraticidade, é que ele não retorna imediatamente à fase adulta, né? Ele pode levar ainda um tempo para isso, mas ele retorna ao seu vigor anterior, uma vez que ele não se encontra mais preso aos laços corpóreos aqui da Terra. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tem um diálogo dos espíritos Hilário e Blandina, em que eles falam justamente sobre o desencarne dos espíritos infantis, né? Os espíritos da infância. E é muito interessante a gente destacar aqui algumas partes que eles falam, para a gente até entender melhor a respeito disso, né? Ela fala que em muitas situações acontece do espírito, quando alcança uma classe elevada, de retomar a sua consciência e a sua forma já adulta, né? Uma vez que ele tem plena consciência de si e dos seus atos. Mas eles também conhecem grandes almas, né, que renasceram na Terra por um brevíssimo tempo, com a intenção de acordar corações queridos, olha só que legal, para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado, ou seja, a essa missão que eles tiveram aqui, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Então aqui a gente tem duas observações do que a gente já falou antes, né? Quando esses espíritos mais elevados cumprem a sua missão, né, de servir de expiação, que esse desencarne precoce serve de missão para outros espíritos, né, eles então recobram a sua forma que eles antes apresentavam, né, antes dessa encarnação enquanto criança. Contudo, para a grande maioria, ela continua, né, Blandina, para a grande maioria das crianças não é assim que acontece, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno, ou seja, os espíritos que ainda não chegaram nessa evolução ainda não estão completamente conscientes de si mesmo e não possuem esse autogoverno, ou seja, essa capacidade de recobrar a sua forma antiga e esse momento em que eles estavam antes dessa encarnação, né, que eles viveram até uma tenra idade, até ainda na infância.
jazem contidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E aí é por esse motivo que não dá para determinar os períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, ou seja, para quem desencarna a criança, uma vez que depois que acontece, né, esse conflito, né, do desprendimento do espírito para o corpo, para quantos se acham nos primeiros degraus dessa conquista do poder mental, nessa retomada de consciência, esse tempo, né, um pouco mais longo, ele é fundamental na recuperação da consciência desse espírito. E aí esse tempo ele vai depender, como ela diz aqui, da aplicação pessoal dele à aquisição de luz interior, pelo próprio aperfeiçoamento moral. Ou seja, esse grau evolutivo é um fator determinante para que essa consciência seja recobrada por esse espírito. E aí é muito interessante que existem várias colônias, né, de tratamento para espíritos que desencarnam na infância, que são especializadas no tratamento desses espíritos de crianças, né? E aqui eu vou citar 2 exemplos, que é do livro Entre a Terra e o Céu, né, do André Luiz, que é O Lar da Bênção, que é uma colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio para pequeninos que regressam da esfera carnal. Muito bacana, né? Que é uma colônia que traz esse afeto, esse acolhimento maternal para esses espíritos novos. E a cidade de Castrel, que é uma colônia que tem como tarefa básica o atendimento à infância. Recebe os espíritos, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados, ou seja, os espíritos são amparados a essa reintegração, a essa nova fase reencarnatória, acompanhando-os nessa fase infantil. Tá? Muito interessante. Então, gente, o que a gente entende sobre o desencarne infantil, né? O que seria a sorte dos espíritos de crianças após a morte? Não é algo a ser visto com maus olhos, né? Claro que para a gente aqui é um choque muito grande você ter uma vida perdida tão nova. Não vou dizer perdida, que a gente sabe que não se perde, mas a gente não ter a presença de um ente querido tão novinho entre a gente, porque nós, né, enquanto humanos, a gente deposita muitas expectativas para o futuro de uma criança. A gente quer que ela cresça, que ela viva, que ela ame, que ela passe por muitas boas experiências, que ela construa uma vida, que ela construa uma família. A gente cria, né, essas expectativas, e quando uma criança desencarna, a gente sente que é uma grande apunhalada, é como se não é justo, né? A gente usa muito essa questão, não é justo uma criança morrer, mas com o estudo da doutrina a gente entende que isso é uma ferramenta de justiça divina e que a gente estudou aqui vários motivos que podem acarretar isso. Seja para a evolução desse espírito, seja como prova para os pais ou aqueles que ficam, né, os entes queridos, seja como uma missão, né, para esse espírito que aqui encarna enquanto criança, seja também como uma ferramenta para a sua própria evolução, né? Um espírito que já é evoluído, que precisa levar isso adiante, e esse momento ali da infância que para ele foi fundamental. E que a gente entenda que a justiça de Deus ela é para todos, né? Como eu disse, a gente já estudou aqui, esse espírito ele é um espírito que precisa passar pela encarnação e que esses momentos em que ele vive, em que ele reencarna, ele vai adquirindo esses conhecimentos e isso é necessário para que ele continue a sua jornada. Então, eu espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais. Fico muito feliz de participar. Espero que nós possamos nos encontrar em breve. Um beijo e até o próximo vídeo.